da minha intimidade com Deus, para que a minha família venha atrás. Amém ou não amém? Quanto mais eu ter intimidade com Deus, quanto mais eu andar na reta disciplina do Senhor, quanto mais eu fazer a vontade de Deus, mais Deus vai olhar para mim e vai ver que eu realmente sou um responsável diante da obra, diante da palavra, diante do convívio com Deus. Então Deus, ao invés de eliminar a nossa geração futura, muito pelo contrário, Deus vai fazer uma grande obra na nossa família. Amém ou não amém? Você quer que Deus faça isso na sua família? Amém? Glória a Deus. Mas Deus tinha falado com Noé: Noé, contigo eu farei um pacto. Eu tenho um pacto contigo. Vamos falar um pouquinho desse pacto. Deus tinha falado com Noé: Noé, contigo eu tenho um pacto, ou seja, uma aliança. Preste atenção, por que Deus tinha uma aliança com Noé? Porque era um homem que andava segundo a reta justiça. Era um homem que cumpria tudo que Deus tinha determinado para ele fazer. E Deus tinha dado uma ordem para ele: Noé, faça para ti uma arca. E ele começou então a fazer a arca. Ele começou, a obediência dele fez com que ele viesse a salvar a sua família. Amados, se nós obedecermos a Deus e cumprirmos a palavra de Deus e andarmos segundo a tua reta justiça, eu tenho certeza que nós estamos debaixo da promessa de Deus e não ficará um sequer da nossa família perdido. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de uma promessa de Deus de salvar os nossos familiares. Amém ou não amém? Deus vai salvar a sua família, porque Ele tem um pacto com você, Ele tem uma aliança com você, Ele quer salvar a sua família. Para que eu veja a minha família salva, acima de tudo eu tenho que acreditar em Deus. Paulo e Silas na prisão, de repente eles começavam a adorar, exaltar o nome do Senhor, os cárceres se abriram, houve ali um terremoto, sei lá, alguma coisa tremenda, os cárceres foi aberto, e o carcereiro falava assim: tem misericórdia de mim, o que eu farei para ser salvo? E o apóstolo virou para ele e falava: olha, se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Você crê nisso, que Deus pode salvar a sua casa? Amém ou não amém? Se você crê mesmo, então coloca de pé e aplauda o Senhor e falando: eu creio que o Senhor vai salvar a minha casa. Profetiza, ó casa de Israel. Fala mais forte que você puder: Deus vai salvar a minha família. Aplaude e fale mais forte que você puder: Deus vai salvar a minha família. Deus vai salvar a minha família. Deus vai salvar. Deus vai salvar. Deus vai salvar a minha família. Eu creio que o terço mineiro será quebrado. Eu creio que o catolicismo, meu Pai, será destruído pelo poder de Deus. Aleluia. Você crê mesmo? Glória a Deus. Vamos assentar em nome de Jesus. Noé obedeceu e acreditou. Ele obedeceu e acreditou. Não adianta somente eu obedecer, eu tenho que acreditar. Não adianta eu fazer o que Deus manda me fazer, eu tenho que acreditar. Não adianta eu só trabalhar, edificar, construir, pregar, anunciar, ganhar e edificar e fazer tantas coisas, construir e fazer. Eu tenho que acreditar. Se eu não acredito, a obra que eu faço ela é em vão. Se eu não acredito, o barco que eu edifico para a salvação da minha família é vã. Se eu não acredito, então não é melhor nem que eu venha fazer. Porque se eu faço, eu tenho que acreditar que na hora da tempestade, da luta, na hora que vem as grandes correrias do dia a dia, Deus vai mandar uma palavra e vai salvar a minha família. Aleluia. Noé obedeceu e ele acreditou. Interessante que Deus está me revelando aqui agora. Não adianta eu só obedecer a Deus, acreditar, se eu não movimentar, se eu não agir, se eu não começar a fazer aquilo que Deus mandou me fazer. Aos olhos do homem era muito difícil construir um barco de 150 metros de comprimento. Era muito grande. Aos olhos do homem, como que ia fazer? Como que ia construir um barco tão grande? Não tinha sinal de chuva.
Era um orvalho que descia, regava algumas plantinhas, não tinha sinal de chuva. Mas Deus deu a ele uma ordem, coisa que nunca tinha na face da terra. Amado, se prepare, porque Deus, Ele pode mandar você fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Deus pode te dar uma direção que ninguém nunca foi. Deus pode te dar uma determinação, uma palavra profética que não deu a ninguém. Noé era ungido, um eleito, um escolhido por Deus, e Deus falou claramente com ele: quanto mais nós santificarmos a Deus, quanto mais nós colocarmos na brecha, quanto mais nós colocarmos à disposição do Senhor, mais o Senhor nos usa, e mais Ele fica íntimo conosco. E nessa noite Deus quer ficar íntimo comigo, íntimo com você, amém ou não amém? Deus quer ter intimidade, Deus quer ter intimidade. Tem muitos homens, muitos profetas, muitas profetisas, muitos servos, muitos crentes que não têm intimidade com Deus. Não tem aquela intimidade que deva ter com Deus. Tem que ter intimidade com Deus. E Deus fala claramente: Noé, faça para ti uma arca. O que ele fez? Ele creu na palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que querem bênção, mas não acreditam na palavra de Deus. Ele acredita na palavra escrita, mas a palavra escrita não vale muita, não tem muita eficácia, se na essência eu não acredito nela. Palavra bênção, deixou escrita para que eu possa crer, amém. Mas lá no fundo, minha alma tem que acreditar que Deus pode, Deus confirma e Deus faz o que Ele quer. E Deus quer, amados, fazer algo tremendo por intermédio das minhas mãos, por intermédio das suas mãos, para a salvação da nossa família. Deus não vai usar de pessoas muito longe, não. Deus vai usar a mim e vai usar você, vai me usar para salvar a minha família, vai te usar para salvar a sua família. Mas tenha intimidade como Noé teve intimidade com Deus. Deus não chamou a esposa, Deus não chamou os filhos, Deus chamou foi Noé. Sabe por quê, queridos? Intimidade. Coisa que muitas vezes nós não temos. Queremos vitória, queremos ser usados extraordinariamente por Deus, queremos fazer milagres, profetizar, queremos ver a nossa família toda arrematada pelo arrejo do Senhor, todos numa geração crente, todos profetas e pregadores da palavra de Deus, mas pagar o preço, ninguém quer. É muito fácil: eu quero ver o meu filho, eu quero ver a minha esposa, eu quero ver a minha filha, eu quero ver o meu pai, a minha mãe, a minha geração, toda ela no grande barco construído pelo Senhor, pela palavra edificada e falada e pregada, mas pagar o preço, eu não quero. Noé pagou o preço. Para nós vermos e alcançarmos a nossa família, temos que pagar o preço. O tema é a salvação familiar. Pagar o preço. Coisa que nunca tinha acontecido. Um homem, já de idade. Deus usa criança, Deus usa adulto, usa novo, usa velho também. Amém ou não amém? Noé já avançado em idade, e Deus fala com ele. Não porque ele era idoso, mas porque ele tinha experiência com o Senhor, ele tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus, era uma pessoa que tinha intimidade com o Senhor. Ele planejou o futuro. Tem muitas pessoas que querem ter bênção, mas não planeja o futuro e não obedece a Deus. Deus falou com ele: faz uma arca. Ele começa então a construir a arca. A construção dá um significado de agir, dá um significado de fazer, dá um significado de trabalhar, dá um significado de colocar-se em movimento. Tem muitas pessoas que eles acreditam na palavra, mas não agem. Ele não começa a agir, ele não começa a trabalhar, ele não corre atrás do ideal, ele não corre atrás da palavra profética que Deus tem para ele, ele não começa a trabalhar em cima daquilo que Deus tem para ele. Ele acha que tudo vai vir de bandeja e começa a só esperar. Ele espera que Deus faz, ele espera que Deus age, ele espera que Deus dá, ele espera que Deus planta para ele espera que Deus colhe para ele espera que Deus frita para ele, cozinha para ele espera que Deus encha a caderneta da poupança dele, ele espera que Deus dá um bom emprego, ele espera na salvação do filho, da filha, ele espera, mas ele não age.
ele não age. Noé, além de acreditar na palavra, ele confiava na palavra e ele agia. Diga assim, agir. Tem muitas pessoas que não agem. Eu fiquei pensando assim, meus amados, eu nunca falei sobre Noé, já falei a respeito do betume. Quando Noé betumou a arca, eu tenho essa pregação ainda. E Noé então começa a trabalhar. Ele começa a fazer o que Deus tinha determinado para ele. Tem muita gente, meus amados, não é o seu caso, não é o meu caso. E se tem caso aqui, não tem problema, talvez seja também o seu caso. Tem muitos casos que Deus fala com ele claramente, ele fica esperando a confirmação. Confirma, meu Senhor, confirma, Deus, é para ir, é para ficar, é para fazer, confirma. Deus, ele fala bem claro, é com você mesmo. A voz de Deus é uma voz mansa, suave e delicada. Quando eu estou apto em intimidade com Deus, eu escuto a voz de Deus. E a voz de Deus não é imitada por outra pessoa. A voz de Deus não me confunde, porque eu consigo com o ouvido discernir o que Deus fala comigo. Eu tenho um ouvido muito grande e afinado. Eu não conheço de música, não conheço de instrumento nenhum, nenhuma nota. Mas a nota de Deus, esta eu conheço. Aleluia. Conheço claramente a voz de Deus. Eu sei que Deus fala comigo, fala com você. Quantas vezes Deus já falou com você e até hoje você não sabe captar a nota que Deus falou com você? Confirma, meu Deus. Fala, meu Deus. Se Deus dá uma coisa fácil, você faz. Mas se dá uma coisa difícil, você não faz. Ué, que grandeza que Deus tem nisso. Se é para me fazer uma coisa fácil, que glória que tem. Que glória que eu vejo de fazer uma coisa pequena. Que glória que vai ter de eu fazer uma coisa que Deus não, amados, presta atenção. Pastor Rony Chaves, um apóstolo, profeta, ele falava assim claramente no CD e claramente no curso que nós fizemos lá no Rio de Janeiro. Ele falava assim: faça coisas grandes para Deus e Deus te mostrará grande para você. Faça coisa grande para Deus e Deus vai mostrar coisas grandes para você. Deus quer mostrar coisas grandes para você, meu querido. Deus quer manifestar a grandeza dele para você. O barco não era pequeno, porque se fosse pequeno, qualquer pessoa fazia. O barco era muito grande, então não é para qualquer pessoa. São para os escolhidos, são para os eleitos, são para aqueles que fazem a vontade de Deus. Faça coisas grandes para Deus e Deus mostrará-se grande para você. Noé começa a fazer aquele grande barco. Difícil. Será que tinha serrote naquela época? Pregos, martelos. Mas Noé, não sei como Noé fez. Ele começou a trabalhar. E no trajeto desta caminhada, Deus falava com ele: este barco vai salvar você e a sua família. Este barco vai salvar você e a sua família. Tal dia vai chover, este barco vai salvar você e a sua família. Amados irmãos, nós estamos construindo um grande barco para salvar a nossa família. O evangelho pregado é a salvação para todo aquele que nele crê. O evangelho anunciado é a salvação para todos aqueles que creem em sua palavra. E nós estamos fazendo não um barco, mas simplesmente um lugar para a salvação da nossa família. A palavra tem sido pregada, a palavra tem sido anunciada. E se você crê, este banco que está vazio do seu lado, pode sentar o teu esposo, pode sentar a tua esposa, o teu filho e a tua filha. Deus tem pacto comigo e pacto com você. Aleluia. Este lugar que está vazio está reservado para um da sua família, está reservado para alguém da sua casa. Mas é preciso você crer. Você tem que trabalhar. Quando Noé começa a edificar aquele grande barco, ou a arca, as críticas surgem. Presta atenção nessa tradução. Se Deus determinou algo para mim, aconteça o que acontecer, nada vai me tirar do meu objetivo.
Nada vai me tirar daquilo que Deus tem para mim. Nada vai me tirar para outros pensamentos. Nada vai me tirar para outro caminho. Não vai vir crítica, nem palavra de desânimo que vai me levar para outro caminho. Porque eu sei o meu objetivo. Você também tem que saber o objetivo que Deus tem para você. A crítica vem, Noé. Quantos de nós já ouvimos isso, né? Noé, está caducando. Noé, você está já velho, cara, né? Quantos de nós já ouvimos isto? Noé, começaram então a perseguir. E tem gente que sabe que Deus tem um propósito na vida dele e ele desanima. Ele para diante das críticas. Ele para diante dos problemas, da adversidade. Deus tem um plano para a salvação da família dele. Quando eu me converti, meus amados, o meu pai, ele vivia falando assim: lá vai o crente com a rapadura debaixo do braço. E eu engoli aquilo. Mas valeu pagar o preço. Valeu permanecer diante das críticas. Valeu. Quantos de nós, meus amados, conhecemos pessoas que param diante das críticas, dos problemas, da adversidade, das perseguições? Sabe que Deus tem algo na vida dele? A primeira luta que ele vem, ele vai junto. Deus não quer isso para você, sabia? Deus quer que você seja um canal. Um canal. O que é um canal? Tem a direção e o curso certo. Um canal, ele tem a direção, ele sabe onde que ele vai parar. Nessa noite, meus amados, Deus sabe o que Ele está falando no fundo do seu coração. Você é um instrumento de salvação para a sua família, amém ou não amém? Você crê nisso mesmo? Levante as suas duas mãos e fala comigo: eu creio. Aplauda o Senhor mais forte que você puder. Você crê mesmo? Aplauda mesmo. Isto. Noé estava construindo a arca de acordo com Deus, sabe por quê? Porque ele amava a Deus. E tudo que ele fazia, cada detalhe, era com amor. Amém ou não amém? Era com amor. Tem muitas pessoas que fazem o objetivo que Deus traçou para ele de qualquer jeito. Noé amava o que ele fazia. Ele começou a amar aquela construção. Se você está fazendo algo, faça com amor. Faça com amor, que Deus vai demonstrar o amor dele por você. E Deus estava demonstrando o amor para com Noé. O Titanic foi construído por profissionais e afundou. O barco foi construído, a arca foi construída diante do amor e não se afundou. Aleluia. Tudo que é feito com amor permanece. Tudo que é feito com amor dura para sempre. Dizem que o barco está lá na Turquia até hoje. Dizem que a arca está lá até hoje. A salvação, ela é eterna, meu querido. A salvação é eterna. Mas o dinheiro passa, a honra passa, a glória passa, a fama passa. Mas o barco da salvação é eterno. Aleluia. Nessa noite Deus quer que você construa um barco. Deus quer que você construa um barco com amor, debaixo de obediência, debaixo de consagração, debaixo da palavra de Deus. Deus quer que você construa esse barco. Não há luta, não há tempestade que vai me tirar da presença de Deus. Noé constrói o barco, a grande arca. E na hora da construção, acontece aquele dilúvio. Começa a escurecer tudo. Começa a escurecer. E o que ele faz? Vem aquelas pessoas batendo a porta. Noé, deixa-me entrar. Não tinha mais espaço. Noé não era louco de abrir a porta para que eles entrassem, senão a água ia entrar novamente também. E ele começa a ver a grandeza de Deus. Tem muitas pessoas, meus amados, que não vê a glória de Deus. Tem muitas pessoas que convivem com Deus
Vê Deus agir na vida do irmão, na vida da irmã, na vida de alguém, mas na vida dele não vê. Ele dá testemunho não dele. Ele dá testemunho do outro. O irmão recebeu a bênção, o irmão foi curado, o irmão foi edificado, o irmão alcançou, o irmão foi isto. Mas eu quero ver na minha família. Não é egoísmo, não. Eu quero falar que Deus salvou a minha família. Eu quero profetizar que Deus vai salvar a minha família. Eu quero ver a minha família salva. Mas para isso tem que pagar um preço. Tem que rachar muita lenha, fazer muita tábua, betumar muito, carregar peso. O caminho que nós estamos traçando, ele é longo e ele é estreito. E é por este caminho que Deus quer que você passe. Porque quando vier a luta, a tempestade na sua vida, você está firme. Eu fico imaginando aquela arca no meio do mar, da grande água. Dizem os cientistas que este barco, esta grande arca, foi projetada para não afundar. Amém ou não amém? Se você obedecer a palavra de Deus, se você confiar na palavra de Deus, o teu barco não vai afundar. Nós não somos crentes profissionais, nós não somos levitas profissionais, não somos adoradores profissionais, nós somos adoradores a Deus, adoradores de verdade. Porque assim na hora que vem a luta, a tempestade, na hora que correm aquelas grandes corredeiras de águas, não vai me abalar, porque eu estou firme na palavra de Deus. Quantos de nós, quando vem a primeira luta, a primeira tempestade, os primeiros terremotos, as primeiras tempestades, nos abalamos? Pensamos em sair da presença de Deus. Eu fico, como que é difícil. Deus agia assim, se eu sou coluna na minha casa, a primeira luta que vem, eu me abalo. A primeira tempestade que vem, eu me abalo. A primeira enxurrada que corre, eu me abalo. Como que Deus vai fazer uma grande obra? Vou dizer para você uma coisa, meu querido, olha, aconteça o que acontecer, não saia você da presença de Deus, porque você é uma coluna na sua casa. Você é uma coluna na sua casa. Amém ou não amém? Levante a sua mão e fala assim: eu sou uma coluna lá em casa. Eu sou uma coluna, eu sou uma coluna. Levanta mesmo as suas duas mãos e fala: eu sou coluna lá em casa. Levanta as suas duas mãos e fala: eu sou uma coluna, eu sou uma coluna. Levanta o mais alto que você puder e aplauda ao Senhor e fala assim: eu sou coluna, eu sou coluna, eu sou coluna. Você é uma coluna, meu querido. Você é uma coluna. Noé era uma coluna. Ele era uma coluna na sua casa. Tempestade não tirou da presença de Deus, não. Tem muitas pessoas que quando vem uma lutinha desanima. Quando vem um probleminha, ele desanima. Quando vem uma enxurradinha, ele desanima. Ele não acredita no projeto da salvação de Deus para a família dele. Só na casa dele ele é crente só na casa dele. Na que vem a primeira luta, ele desanima. E sai. Como que Deus vai fazer a obra? Como que Deus vai dar sequência na obra, no plano da salvação na sua família? Aconteça o que acontecer, eu não posso desanimar. Aconteça o que acontecer, nem dilúvio, nem tempestade, nem enxurradas vai me tirar da presença de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem um plano de salvação para mim. Deus tem um plano de salvação para minha casa. Deus vai salvar a minha família. Eu estou ligado com Deus, eu estou debaixo do pacto do Senhor, eu estou conectado com o Senhor. Então o plano da salvação é real na minha vida. Talvez nessa noite você esteja se preparando para construir um grande barco ou uma arca na sua vida para a salvação. A pior coisa que tem é a construção de um barco ou de uma arca em cima de mentiras. Preste atenção. Eu não construo nada sólido em cima de mentira.
Nada é eterno em cima de mentira. Eu não construo nada em cima de mentira. Talvez dure por algum tempo. Tudo que é construído em cima de mentira dura pouco tempo. Mas o que é construído em cima de verdade dura para sempre. Aleluia. Construa o que você tem, meu querido, em cima da verdade, em cima da fidelidade, em cima da honestidade. Não adquire nada errado, adquire com honestidade, porque Deus vai te prosperar. Mas construa em cima de verdade. Noé estava construindo a arca em cima da verdade. Tem muitas pessoas que constroem um relacionamento. Tem muitas pessoas que constroem uma empresa. Tem muitas pessoas que constroem um ministério. Tem muitas pessoas que constroem uma igreja. Tem muitas pessoas que constroem em cima de mentira, em cima de roubo, em cima de engano. E você pode olhar na primeira tempestade, a enxurrada leva tudo